E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Nesse vídeo então eu vou falar sobre a redação do PAV, Programa de Avaliação da Vida Escolar, que é da UFPEL. Vou falar sobre temas de redação que já foram cobrados por essa prova, tá? Pra gente fazer uma análise e ver qual é o estilo. Não que a gente tá adivinhando o tema, mas ver qual é o estilo, tá legal? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí e faça suas anotações para arrasar na prova do PAV. Roda a vinheta! Então tá, galerinha. Como eu disse para vocês, então hoje a gente vai ver a redação PAV, cara. O que é o PAV? Eu já expliquei para vocês aí em outros vídeos, mas eu vou falar de novo, tá? Então o PAV, cara, o que ele é? Vou botar aqui para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem uma prova na UFPEL que vai avaliar a vida do estudante e tal? Na verdade, propriamente dito, dizendo, aqui é o Programa de Avaliação da Vida Escolar, tá? Então, na verdade, é uma prova que se faz em 3 etapas, uma no primeiro ano, uma no segundo, uma no terceiro ano, para o jovem ingressar na Universidade Federal de Pelotas. Só que só tem redação no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Alguns aspectos da redação novamente aí, tá? Então, a redação PAV. O candidato, eu vou botar uma caneta vermelha aqui para nós, tá? O candidato na prova de redação deverá desenvolver um texto dissertativo argumentativo, gente. Então, é a mesma tipologia da grande maioria das provas. Enem, URGS, qualquer um. Então, a gente vai ter que ter de cara aqui, ó, uma tese, gente. E a gente vai ter que utilizar argumentos para defender o nosso ponto de vista. Então, nós vamos ter que persuadir o leitor, ponto de vista, tá? E é uma redação bem tranquila, assim, o tamanho dela, né? Porque ela deve ter de 25 a 30 linhas, tá? Então, é uma redação como o Enem, muito parecida, tá? Que deve ter de 25 a 30 linhas, tá? Mesmo tamanho e tal, bem bacana, tá? Como ela é avaliada? Isso aqui é importante a gente analisar agora. São 5 quesitos, tá? Tema e coletânea, que é, na verdade, esse tema e coletânea, como tu aborda o tema. Qual a coletânea de repertório, de coisas extra que não estão ali no texto motivador, que tu recolhe para escrever tua redação, tá? Coerência, que é a macroestrutura, a macro, ou seja, é o todo do texto, o montante das ideias e tal, que é muito semelhante aqui, se vocês quiserem anotar, à questão do projeto de texto, né? O projeto de texto, que é, na verdade, lá no Enem, ele vai ser a competência 3, tá? Que é o projeto que tu manda e a coerência das tuas ideias. Como que tu faz essa relação das tuas ideias? O tipo de texto, que é a tipologia textual, se tu obedece ali todas as normas do dissertativo argumentativo, também de 0 a 10 pontos, ó. Modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, se vocês quiserem anotar aí para vocês, gramática, morfossintaxe, sintaxe, tá? Regras gramaticais, muito semelhante à competência 1 do Enem, que vai avaliar essa questão, só que aqui eu acho que eles são um pouco mais rígidos, tá? Em função do número de redação que eles vão ter para corrigir. E a coesão, gente, a coesão é a microestrutura do texto. Ou seja, o que é a micro? A micro são as conjunções que tu usa, são os pronomes demonstrativos, tá? Demonstrativos. É, na verdade, como tu faz a costura do teu texto. Como tu costura o teu texto. Como que eu faço a costura das ideias. E, obviamente, ela vai partir do campo semântico, também vai ajudar no campo sintático e ela vai ajudar demais, cara, na coerência. Então, para ter um texto coerente, a gente precisa obrigatoriamente ter um texto coeso. Ou seja, ligar os pontos. Aqui, gente, é muito parecido essa coesão com a competência 4 do Enem. Mas ela não exige o que o Enem exige, por exemplo. No Enem, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, D1, é legal que a gente comece com um operador argumentativo que o Enem entende que é aquilo que retoma o que foi dito anteriormente. Então pode ser diante desse contexto, e assim sucessivamente, tá? Ou muitos alunos optam por em primeiro lugar, que ainda que o Enem não considere um operador argumentativo, ele não gera desconto no Enem, tá? Ou em primeira análise. Aqui tu não precisa. Se tu quiser começar com modalizador, por exemplo, eu quero começar meu D1 com infelizmente,
vírgula, essa ideia ainda perdura na sociedade. Perdura na sociedade. Eu posso colocar isso aqui como tópico? Posso. Claro que não é um tópico bacana, porque eu criei agora, né? Mas eu criei ele para falar sobre isso aqui para vocês, ó. Sobre o uso do modalizador no meu D1. Tranquilo. Lá no D2, no Enem, eles vão exigir que tu comece também com o operador argumentativo, né? Que pode ser o além disso, que pode ser o ademais, e assim sucessivamente. Aqui não precisa obrigatoriamente fazer isso, tá? Mas pensem que é importantíssimo tu ligar os pontos dessa tua redação. Entre um período e outro, entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra, tá? Então é assim que eles fazem a correção da redação no PAV, tá? Como vale de 0 a 10 pontos, vão ser 2 corretores. Então eles somam isso aqui, tá? O primeiro corretor deu 40, o segundo deu 42. Eles vão somar isso e dividir por 2, que vai ficar uma nota só, na verdade. E aí, cara, esses 50 pontos aqui da correção, que vai dar 50 pontos, ele é dividido por 14. Por quê? Porque a nota máxima da redação do PAV é 14 pontos, tá? Então, cada critério desses 5 aqui, ó, vou botar aqui do ladinho para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, cada critério desses aqui vai ter uma pontuação de 0 a 10, tá? E aí no final vai dar 50 pontos e eles vão dividir por 14 para dar a nota final, tá legal? Vamos ver um tema de redação então do PAV? Tema redação PAV 2017, texto 1. O que é consumo sustentável? O consumo sustentável é um conjunto de práticas relacionadas à aquisição de produtos e serviços que visam a diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente. São atitudes positivas que preservam os recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico em nosso planeta. Estas práticas estão relacionadas à diminuição da poluição, ao incentivo à reciclagem e à eliminação do desperdício. Através delas, poderemos um dia atingir o sonhado desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Desculpa. Olha o que eles estão falando, então. Texto 1 do texto motivador, consumo sustentável. E eles explicam o que é o consumo sustentável. E aí aqui de onde eles tiraram e tal. Muito importante, no PAV, eu não posso utilizar partes do texto motivador. E aqui, cara, ainda tem um agravante, eu diria, tá? Tem dois lados. Por quê? Porque a prova é meio que temática. Então, o texto da prova de português ele vai ser também sobre o consumo sustentável. Ou seja, o texto da prova de português ele é o mesmo da proposta de redação. Qual o lado positivo disso? Ele vai te abrir o leque, tu vai ter muito mais repertório para falar. Qual o lado negativo? Ele vai te tirar muito leque, então tu vai precisar pensar bem aí para não colocar uma linha argumentativa no teu texto muito parecido com o que está na proposta de redação nos textos motivadores e também na prova de português, tá legal? Então um texto tranquilo que explica o que seria o consumo sustentável, ó. É um conjunto de práticas relacionadas à aquisição de produtos e serviços que visam diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente, tá? Basicamente, o texto motivador 1 vai falar isso. Texto 2. Por Marco Aurélio Duda, o que é lixo? Chamamos de lixo tudo aquilo que não nos serve, e jogamos fora. Os dicionários de língua portuguesa definem a palavra como sendo coisas inúteis, imprestáveis, velhas, sem valor, aquilo que se varre para tornar limpa uma casa ou cidade, entulho, qualquer material produzido pelo homem que perde a utilidade e é descartado. Infelizmente, a cultura do desperdício ainda é bastante presente em nosso povo. A situação econômica do Brasil melhorou de 10 anos para cá, resultando em um aumento da demanda, procura, tanto de bens de consumo, alimentos, bebidas, combustíveis, quanto de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, móveis, etc. A produção teve que acompanhar este crescimento e, para isso, foi preciso aumentar a extração de matéria-prima, o consumo de energia. Pesquisando, verifiquei que a quantidade diária de lixo urbano coletado no Brasil é de 228.413 toneladas,
o que representa 1,25 quilos diários por cada um dos cerca de 182.420.808 habitantes. O que fazer para reduzir esse volume? Então é um texto bacana, também bem simples, tá? Ele está explicando o que é lixo, e aí ele vai dizer que de 10 anos para cá, né? 10 anos, o Brasil, ele na verdade, ele teve uma ascensão econômica, tá? Uma melhora na situação, o que automaticamente melhora na economia, o que automaticamente aumentou também o consumo, tanto de bens de consumo quanto de bens duráveis, tá? Um texto tranquilo que está falando sobre essas questões todas que a gente estava falando até agora, tá legal? Texto 3, uma charge. Vamos ter que mudar. E aí o cara responde, ó, um jornalzinho Lei do Lixo, sim, os nossos hábitos. Bacana essa chargezinha, eu gostei aqui, tá? Aí eles vêm com a proposta, ó. Após empreender uma reflexão acerca dos textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo, como eles já dizem na proposta, expondo e defendendo sua posição sobre a seguinte questão. 2 pontos. Existe uma conscientização da sociedade sobre a importância do consumo sustentável para a melhoria da qualidade de vida do nosso planeta? Ó, prestem atenção, gente. É um problema social? É um problema, gente. É um problema. Então a gente tem uma situação problema aqui. Qual é a situação problema? A conscientização, a produção de lixo e o consumo sustentável. Qual é a pergunta que eles estão falando para você? Eles estão fazendo para vocês que vão prestar prova, se vocês fossem fazer esse tema aqui, ó. Existe uma conscientização da sociedade sobre a importância do consumo sustentável para a melhoria da qualidade de vida do nosso planeta? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na prova, o que é, gente? Meu ponto de vista. Existe ou não existe? Sim, existe. Então eu vou ter que encontrar argumentos para isso. Não existe. Então eu vou ter que encontrar argumentos para isso. Certo, meus queridos? Então, nesse ano de 2017, na prova de redação, eles pediam um posicionamento explícito através de uma pergunta. Então, a primeira coisa responde a pergunta. Ah, professor, eu preciso responder essa pergunta explicitamente no texto? Não, eu não preciso começar meu texto assim, ó. Eu acredito que não exista um não. Eu vou responder através de argumentos, mas eu tenho que primeiro responder mentalmente e no meu projeto de texto para que, sim, aí eu possa começar a montar o meu projeto de texto. Tá legal, gente? Então, olha só. Aqui eles fazem essa pergunta, tá? Vamos lá para o próximo. Olha só. O que a gente vai fazer aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai tomar o nosso posicionamento. Sim ou não? Eu acredito que não existe, tá? Eu, Rodrigo, não existe conscientização. Por quê, Rodrigo? Por que tu acha? Porque eu acho que se trabalha pouco esse tema, na escola e na sociedade em geral. Por que tu diz isso, Rodrigo? Porque a gente não aborda como conteúdo pragmático a questão da conscientização do consumo sustentável. A gente trabalha na escola, sim, a questão da preservação do meio ambiente, do lixo, da reciclagem. O que, de certa forma, através de osmose, está ligado, mas a conscientização da sociedade, não. O que mais, Rodrigo, tu acha? Que a gente vive na sociedade que trocou o ser pelo comprar. Quem diz isso? Ah, o Bauman vai falar sobre isso. Quem mais vai falar sobre isso? O Marx vai falar sobre isso. Karl Marx vai falar sobre isso. Vários autores, ó, tá vindo meus repertórios. Ah, do Marx eu vou pegar o fetichismo de mercado. Outro ponto que eu posso abordar, as redes sociais.
que impulsionaram o consumo. Impulsionaram o consumo. Tá? E além disso, não trabalham a questão relacionada à conscientização da sociedade. Tá legal, gente? Então é um tema tranquilo. O próprio texto motivador, ele dá a resposta do que ele entende por conscientização e consumo sustentável. E ele também dá uma resposta para nós do que seria lixo, né? E quanto a gente produz de lixo, que é horrível. Então, gente, eu não preciso aqui, no texto do PAV, elaborar uma proposta de intervenção. Mas, durante o meu texto, eu posso dar sugestões de como melhorar esse problema. Entenderam, meus queridos? Então, não esqueçam de responder a pergunta. Se caso no PAV tivermos uma pergunta, respondam ela mentalmente no projeto de texto. Não precisa ser explícito, mas vocês têm que tomar um posicionamento. Por quê? Porque eles estão pedindo para vocês aqui, ó, exponde defendendo sua posição. E aí não confundam, meus queridões, tá? Não confundam, eles estão falando sobre conscientização sobre a importância do consumo sustentável. A conscientização. Vocês acham que há ou não há? Não há. Então vocês podem dar sugestões no decorrer do texto de como haver uma conscientização. Tá legal, meus queridões? Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Aproveitem, compartilhem, comentem, tá? Façam as suas anotações, porque a prova do PAV tá chegando e é legal vocês terem uma estratégia textual, tá legal? Grande abraço, até a próxima!